Em 2018, uma série de eventos aterrorizantes aconteceram comigo, eventos que ainda me atormentam até hoje. Eu tinha 19 anos na época, uma estudante do segundo ano em uma grande universidade. Essa universidade ficava nos Estados Unidos. Vou explicar como funciona. Ficava em alojamento no campus. Os estudantes tinham uma opção de morar em dormitórios ou residências estudantis, onde podem ter seus próprios quartos. Estes quartos podem variar de estilo, desde quartos individuais até quartos compartilhados com um ou mais colegas de quarto. Cada universidade tem seu próprio sistema de alojamento, políticas e configurações específicas para os dormitórios. Agora vou te contar o que aconteceu comigo. Acabei de me mudar para um apartamento fora do campus e, infelizmente como mulher, estava morando no primeiro andar. Desde o dia em que me mudei, senti uma presença ruim, uma energia perturbadora, sentia medo no ar. Meu quarto ficava no final do apartamento, próximo ao estacionamento, com uma porta de vidro deslizante. Nos meses que antecederam esse incidente, uma sensação constante de ser observada me assombrava. Toda vez que eu saía para ir ao carro ou à academia no complexo, sentia uma presença inquietante, como se estivesse sendo seguida por olhos invisíveis na escuridão. Em uma noite sombria, quando todos já haviam se recolhido, eu estava tentando afundar nos lençóis antes que a meia-noite se transformasse em um pesadelo. De repente, fui arrancada do sono pelo som da maçaneta da minha porta girando. Felizmente, eu sempre trancava a porta do meu quarto, um hábito adquirido após um terrível pesadelo que tive alguns meses antes, onde um homem sombrio assombrava meus pensamentos. Sentada na cama, observei a porta com olhos arregalados, ouvindo o silêncio tenso que se seguiu. Talvez fossem apenas meus próprios medos brincando com minha mente. Mas então, ouvi novamente. Os sons eram inconfundíveis desta vez. Levantei-me abruptamente, encarando a base da porta. Sombras de pés se moviam pelo chão, e então... 3 batidas fracas escutei na escuridão. Sem hesitar, gritei: "Quem está aí?" Inicialmente pensei que fosse uma brincadeira de mau gosto de uma das minhas colegas de quarto, mas o silêncio que se seguiu deixou-me gelada de medo. Liguei para uma das minhas colegas, aquela que talvez pudesse estar envolvida nisso, e ela atendeu sonolenta após 3 toques do celular. Sua voz sonolenta ecoava na escuridão enquanto eu a alertava sobre a possível presença intrusa no apartamento. Acordamos nossa outra colega batendo nas paredes, pois seu celular estava desligado. Sentíamos um perigo envolvendo o lugar, nos mantendo trancadas em nossos quartos, incapazes de enfrentar o que quer que estivesse à espreita nas sombras. A confusão reinava quando uma das colegas, atordoada pelo barulho, saiu correndo do quarto, acreditando erroneamente que o amanhecer havia chegado e que alguém havia sido trancado para fora. Ouvi ela sair e finalmente abri minha porta e saímos. Verificamos todo o apartamento, mas não havia ninguém lá. Foi então que chegamos à porta de vidro deslizante, que percebemos estava destrancada e as cortinas haviam sido afastadas. A realização de que alguém esteve na porta do meu quarto por pelo menos 10 a 16 minutos me atingiu como um peso. Chamamos a polícia e registramos um relatório, mas nada além disso. Eu estava tão assustada que não consegui mais dormir naquele quarto novamente. Para resumir a história, toda vez que eu tentava voltar para aquele apartamento, coisas estranhas aconteciam. Acabamos chamando a polícia pela 2ª vez quando ouvimos alguém do lado de fora da janela da minha colega de quarto às 2 horas da manhã. Naquela noite, decidimos todos dormir no quarto dela, já que eu não podia estar no meu quarto, e quando acordamos ao som do barulho, ligamos imediatamente para a polícia. Eles não encontraram ninguém, mas viram pegadas ao redor da janela. O estranho é que quando eu não estava no apartamento, nada acontecia. Era apenas quando eu estava lá que coisas estranhas ocorriam, como se alguém tivesse estado me observando o tempo todo, apenas tentando me pegar. Afinal, eles não tinham roubado nada e não tentaram abrir nenhuma das portas das minhas colegas de quarto, já que ambas estavam destrancadas, o que significa que eles teriam entrado sem problemas. Agora, a parte mais estranha da história: deixou em meu quarto um bilhete dizendo: "Eu voltarei em breve." Mesmo depois de chamarmos a polícia e de todos os nossos esforços para garantir a segurança do apartamento, a atmosfera sinistra persistiu.
Cada vez que eu punha os pés naquele lugar, era como se estivesse caminhando diretamente para o abraço gélido do medo. E o pior de tudo, parecia que o intruso, ou o que quer que fosse, tinha um interesse particular em mim. Por que meu quarto? Por que a insistência em me assombrar, em me perturbar com seus sussurros noturnos e suas batidas à porta? E então veio o bilhete. Aquele maldito bilhete deixado à vista, uma ameaça velada ecoando nas palavras simples: eu voltarei em breve. Quem era esse intruso? O que queria comigo? O mistério pairava no ar, pesado como uma névoa sinistra, obscurecendo qualquer possibilidade de paz. Quem era o autor daquelas palavras? Seria o mesmo intruso que ousou invadir meu espaço, que perturbou meu sono e minha paz de espírito? Ou seria algo ainda mais sombrio, algo além da compreensão humana, espreitando nas sombras, aguardando pacientemente seu momento para se manifestar novamente? Tentei me convencer de que era apenas um louco, um invasor comum e vulgar, mas algo dentro de mim sabia que não era tão simples assim. Havia uma aura de malevolência naquele bilhete, uma escuridão que transcendia as palavras escritas, como se cada traço fosse impregnado com a própria essência do terror. A partir daquele momento, eu soube que não podia mais ficar naquele lugar. Decidi me mudar para outro alojamento que também fica em Campos. Mesmo após semanas e meses se passarem desde aquela noite fatídica, o enigma do bilhete continuava a me consumir. Cada vez que fechava os olhos, via aquelas palavras gravadas na minha mente, como se estivessem queimadas na escuridão do meu subconsciente. Eu voltarei em breve. Decidi que precisava de respostas. Não podia mais viver com o peso do desconhecido sobre meus ombros, a sensação de que algo espreitava nas sombras, esperando por sua próxima oportunidade para se manifestar. Então, comecei a investigar. A primeira pista veio de um vizinho do apartamento onde eu morava. Uma senhora idosa, conhecida por sua sabedoria e sua ligação com o sobrenatural. Ela ouviu falar dos eventos que ocorreram naquela noite fatídica e viu o medo em meus olhos. Com uma expressão grave, ela me contou sobre a lenda urbana que cercava aquele prédio, histórias de espíritos perturbados e presenças malignas que assombravam os corredores à noite. Inicialmente, descartei suas palavras como superstições de uma mente idosa, mas quanto mais eu investigava, mais eu começava a questionar a natureza dos eventos que haviam ocorrido. Afinal, não era normal alguém se infiltrar em um apartamento sem motivo aparente, deixando para trás apenas um bilhete enigmático. Foi então que eu descobri algo perturbador. Uma série de desaparecimentos inexplicáveis ocorreram naquele prédio ao longo dos anos, todos eles compartilhando uma característica comum. As vítimas sempre receberam um bilhete antes de desaparecerem. Eu voltarei em breve. As palavras assombravam cada caso como um lembrete sombrio do destino que aguardava aqueles que ousavam desafiar o desconhecido. A verdade começou a se revelar diante de mim, como as peças de um quebra-cabeça sinistro se encaixando lentamente em seu lugar. O intruso que havia invadido meu apartamento não era um simples ladrão ou um louco solitário. Era algo mais antigo, mais sombrio, uma presença maligna que se escondia nas sombras, esperando por sua próxima vítima. Mas quem ou o que era esse ser? Por que escolheu me perseguir, me atormentar com suas ameaças veladas? Essas perguntas ecoavam na minha mente, alimentando minha obsessão em desvendar o mistério do bilhete e do intruso que o deixou. Decidi procurar por mais informações sobre os desaparecimentos anteriores no prédio. Vasculhei registros antigos, entrevistei vizinhos e até mesmo me aventurei nos cantos mais sombrios da internet, em busca de qualquer pista que pudesse me levar mais perto da verdade. Foi então que encontrei uma conexão perturbadora entre os desaparecimentos. As palavras assombravam cada caso como um lembrete sombrio do destino que aguardava aqueles que ousavam desafiar o desconhecido. Todos os indivíduos que haviam recebido o bilhete sinistro tinham algo em comum. Todos eles haviam expressado algum tipo de interesse ou curiosidade em relação a lendas urbanas e histórias de terror que circulavam sobre o prédio. Então, uma noite, enquanto eu me encontrava sozinha em meu apartamento, estudando aqueles documentos antigos e registros empoeirados, eu escutei.
Um som sinistro ecoou pelas paredes, uma risada baixa e arrepiante que fez meu coração gelar de terror. Olhei ao redor, o suor frio escorrendo pela minha testa enquanto meus olhos buscavam desesperadamente por qualquer sinal de intrusão. E então eu vi. Na escuridão do canto do meu quarto, um homem meio atordoado se erguia, seu corpo imponente e intimidador, parecendo ocupar todo o espaço disponível no ambiente. Com um machado em mãos, ele parecia ainda mais ameaçador, uma figura que não pertencia a este mundo, mas sim a um pesadelo terrível. Seu 1,90 m de altura facilmente superavam minha estatura de 1,55 metros, enchendo-me de uma sensação avassaladora de impotência diante de sua presença. Seus olhos brilhavam com uma loucura sombria. Sua respiração pesada como um trovão parecia estar cansado. Eu sabia, naquele momento, que não havia mais escapatória. O homem com o machado era a personificação do horror que havia assombrado meus pesadelos mais sombrios, uma ameaça viva e palpável que agora estava diante de mim, pronto para desencadear o caos e a destruição. Eu tremia de medo, mas também de determinação. Não importava o quão assustador ele parecesse, eu não permitiria que o terror me dominasse. Com o coração batendo descontroladamente no peito, preparei-me para enfrentar o homem com o machado, sabendo que minha única chance de sobrevivência era enfrentá-lo de frente, com coragem e determinação. Quem é você? O que quer? Minha voz soou fraca e trêmula no silêncio opressivo do quarto, mas eu sabia que precisava manter a calma, mesmo que meu coração martelasse furiosamente dentro do peito. O homem não respondeu imediatamente. Ele permaneceu ali, olhando para mim com olhos vazios e desprovidos de emoção, como se estivesse perdido em algum lugar entre a realidade e a loucura. Então, com um movimento lento e deliberado, ele levantou o machado, segurando-o com firmeza em suas mãos calejadas. Eu recuei, minhas costas pressionando-se contra a parede fria do quarto, enquanto o homem avançava lentamente em minha direção. Cada passo ecoava como um tambor ensurdecedor, preenchendo o espaço com uma sensação de inevitabilidade e terror iminente. Instintivamente, comecei a gritar por socorro, esperando desesperadamente que alguém, qualquer pessoa, ouvisse e viesse em meu auxílio. Mas meus gritos ecoaram sem resposta, perdidos no vazio opressivo do apartamento vazio. Então, num movimento rápido e brutal, o homem alcançou-me e tapou minha boca com uma força sufocante, silenciando-me com uma intensidade que fez meu corpo tremer de pavor. Seus olhos vazios encontraram os meus. Eu me debati, lutando contra seu domínio, mas suas mãos eram como garras de ferro, admitindo uma ameaça silenciosa que fez meu coração gelar de terror. Cada vez que eu tentava gritar, ele apertava mais, sufocando minhas palavras e minha esperança de escapar. Em meio ao tumulto da minha mente em pânico, uma voz interior gritava para não desistir, para lutar até o último suspiro pela minha sobrevivência. Com uma determinação feroz, reuni minhas últimas reservas de força e preparei-me para uma batalha desesperada pela minha vida. De repente, escutei meu nome ser chamado em uma voz doce e familiar que ecoava como um raio de esperança na escuridão. Era minha amiga do antigo alojamento, aquela que ainda frequentava a mesma universidade. Seu chamado me pegou de surpresa, interrompendo o fluxo do terror que me envolvia. Antes que eu pudesse reagir, senti a mão do sujeito se fechar sobre minha boca, tentando me silenciar com um aperto sufocante. Instintivamente, meus instintos de sobrevivência entraram em ação e eu gritei com toda a força que me restava, sabendo que minha amiga poderia ser minha única esperança de escapar daquele pesadelo. Mas então, um suspiro de alívio escapou de meus lábios quando ouvi passos rápidos se aproximando, seguidos pelo som reconfortante da voz de minha amiga chamando meu nome com preocupação. Ela havia percebido o perigo e estava vindo em meu socorro, pronta para enfrentar o desconhecido ao meu lado. Com o coração apertado pelo medo, minhas esperanças se transformaram em desespero quando o homem, com sua respiração sufocada e cansada, finalmente me soltou e correu em direção à porta do meu quarto. Eu me vi ali,
exausta e sem forças para me mover, apenas capaz de ouvir os passos pesados da minha amiga se aproximando enquanto o sujeito escapava pela porta. Um misto de alívio e frustração tomou conta de mim. Por um lado, estava grata por ter escapado do aperto do homem, mas por outro, o sentimento de impotência era avassalador. Eu queria correr para a segurança dos braços da minha amiga, mas meu corpo se recusava a cooperar, como se toda a energia tivesse sido drenada pela experiência angustiante que acabara de viver. Enquanto eu lutava para recuperar o fôlego e reunir minhas forças, ouvi a porta do apartamento se fechar com um estrondo, anunciando a fuga do homem misterioso. Minha amiga finalmente chegou ao meu lado, seus olhos cheios de preocupação, enquanto ela me ajudava a me levantar do chão. Com um suspiro de alívio e determinação, nos abraçamos, prometendo que enfrentaríamos qualquer desafio que visse em nosso caminho lado a lado. Pois, apesar do medo que ainda nos assombrava, tínhamos uma certeza inabalável: enquanto estivéssemos juntas, éramos invencíveis. Com determinação renovada e corações cheios de coragem, saímos do quarto em busca daquele homem misterioso, prontas para enfrentar qualquer desafio que encontrássemos pela frente. No entanto, ao chegarmos à sala de estar, ficou claro que o intruso já não estava mais em meu apartamento. Com passos cautelosos, começamos a vasculhar cada canto do apartamento, procurando por qualquer pista que pudesse nos levar ao paradeiro do intruso. Mas, apesar de nossa busca diligente, não encontramos nada além de silêncio e solidão, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. De repente, as luzes se apagaram, mergulhando o apartamento em completa escuridão. Um arrepio de medo percorreu minha espinha enquanto eu olhava ao redor, incapaz de enxergar além do negro opressivo que nos envolvia. Com mãos trêmulas, tentamos alcançar nossos celulares para iluminar o ambiente, mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, ouvimos um som arrepiante pelo apartamento. O som de passos lentos e deliberados se movendo na escuridão. Nossas respirações ficaram presas em nossas gargantas enquanto nos virávamos na direção do som, lutando contra o pânico que ameaçava nos consumir. Cada batida do coração parecia uma contagem regressiva para o desconhecido que se aproximava, enchendo-nos de uma sensação angustiante de inevitabilidade. E então, de repente, uma voz sussurrou através da escuridão, gelando nosso sangue com sua frieza ameaçadora. Era a voz do homem misterioso, sua presença sinistra envolvendo-nos como um manto de trevas. "Vocês não podem escapar de mim", disse ele, sua voz ecoando com um tom de ameaça. "Eu estive observando vocês. Eu sei o que vocês estão planejando." Com o coração batendo forte no peito, eu sussurrei para minha amiga: "Precisamos sair daqui", murmurei, minha voz tremendo com o medo que ameaçava me dominar. "Não podemos ficar paradas esperando por ele." Com movimentos cautelosos, começamos a nos mover pelo apartamento, usando nossas mãos para sentir o caminho à frente enquanto nos esquivávamos dos móveis e obstáculos que encontrávamos pelo caminho. Enfim, chegamos à porta de saída e corremos para fora do prédio, descendo as escadas com pressa e determinação. Ao alcançarmos o térreo, fomos recebidas por uma visão surpreendente e perturbadora. Um veículo com os faróis acesos e a chave na ignição estava estacionado bem em frente ao prédio. Sem hesitar, corremos na direção do veículo, nossos corações martelando de esperança misturada com medo. Ao nos aproximarmos, percebemos que se tratava de uma caminhonete e uma sensação de alarme se apoderou de nós. Com o coração na garganta, tentamos abrir as portas do veículo, esperando encontrar alguém dentro que pudesse nos ajudar. Mas, para nossa surpresa e horror, o veículo estava vazio. Não havia motorista nem passageiros. A caminhonete estava completamente deserta, como se tivesse sido abandonada ali deliberadamente. Uma onda de pavor nos atingiu enquanto nos perguntávamos o que aquilo significava. Seria uma armadilha do homem misterioso? Uma tática para nos atrair para sua rede de terror? Ou havia algo mais sinistro acontecendo? Algo que ainda não éramos capazes de compreender? Com as mãos ainda trêmulas, liguei a caminhonete,
sentindo o motor roncar a vida sob nossos pés. Eu e minha amiga compartilhávamos um único pensamento: escapar daquela situação aterrorizante. Com o coração pesado de medo, deixamos o local sem olhar para trás, determinadas a deixar para trás o terror que havíamos enfrentado. Cortando a escuridão da noite, seguimos por uma estrada deserta e sombria. A falta de luz naquela região era generalizada. Sem rumo definido, avançamos pela estrada, com apenas o farol da caminhonete iluminando nosso caminho incerto. Mas então, quase como se guiadas por uma força invisível, encontramos a nós mesmas chegando ao alojamento da universidade. Ao nos aproximarmos, vimos nossos amigos conversando animadamente do lado de fora. Saímos da caminhonete desorientadas, nossos corações ainda martelando de medo e confusão. Nosso estado de espírito contrastava fortemente com a aparente normalidade ao nosso redor. Nosso grupo de amigos nos recebeu com surpresa e preocupação, perguntando o que havia acontecido. Mas, enquanto tentávamos articular os eventos aterrorizantes que havíamos enfrentado, percebemos que não tínhamos respostas concretas. Quem era aquele homem? O que ele queria conosco? Após ouvirem minha história, meus amigos expressaram sua preocupação e solidariedade, instando-me a tomar medidas imediatas para garantir nossa segurança. Eles sugeriram que eu abrisse uma queixa na polícia sobre o incidente, na esperança de que as autoridades pudessem investigar o assunto e descobrir a identidade e os motivos por trás do homem misterioso que nos ameaçara. Conscientes da gravidade da situação, concordamos unanimemente com o plano. Eu sabia que não poderia deixar esse incidente sem solução, não apenas por minha própria segurança, mas também pela segurança de meus amigos e de qualquer pessoa que pudesse estar em perigo. Após tomarmos essa decisão, nos reunimos em torno de uma mesa no alojamento, discutindo os próximos passos que deveríamos tomar. Enquanto eu digitava os detalhes do incidente em meu celular para fazer o relato à polícia, uma sensação de determinação cresceu em meu peito. Após decidirmos abrir uma queixa na polícia, seguimos imediatamente com a decisão. Liguei para as autoridades, explicando o ocorrido da forma mais clara possível, enquanto meus amigos forneciam apoio e detalhes adicionais sempre que necessário. A voz do policial do outro lado da linha era séria e solene, enquanto ele ouvia atentamente nossa história. Ele nos tranquilizou, prometendo enviar uma equipe para investigar o incidente o mais rápido possível. Enquanto eu fornecia os detalhes do nosso encontro aterrorizante com o homem misterioso, sentia um misto de alívio e ansiedade se misturando dentro de mim. Enquanto esperávamos pela chegada da polícia, meus amigos e eu nos aconchegamos uns aos outros, buscando conforto na presença uns dos outros. As horas passaram lentamente enquanto aguardávamos ansiosamente por notícias. Finalmente, o som das sirenes ecoou no ar, anunciando a chegada das autoridades. Respiramos fundo, preparando-nos para enfrentar as próximas etapas da investigação. Os policiais ouviram nossa história com atenção, fazendo anotações meticulosas enquanto eu relatava cada detalhe do encontro assustador que havíamos enfrentado. Eles nos tranquilizaram, prometendo dedicar todos os recursos necessários para descobrir a identidade do homem misterioso e garantir nossa segurança contínua. Enquanto eles partiam para iniciar a investigação, senti um peso sendo tirado dos meus ombros, sabendo que não estávamos mais sozinhas nessa luta. Com renovada esperança e determinação, nós, amigos, nos comprometemos a ficar vigilantes e corajosos, prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Decidimos encarar o desconhecido com firmeza, determinados a superar o terror e encontrar a paz, mesmo na escuridão. Ao retornar ao alojamento da faculdade, entrei no antigo quarto, só que desta vez, porém, eu não estava sozinha. Minha amiga tinha decidido ficar comigo, buscando apoio e segurança em nossa união. No dia seguinte, acordei com uma sensação de tensão persistente, enquanto observava as pessoas ao meu redor na faculdade, uma sensação estranha de familiaridade me envolveu.
Notei que várias pessoas tinham alturas semelhantes à do homem misterioso que havia nos atacado. Cada figura alta e imponente que cruzava meu caminho fazia meu coração disparar, reacendendo meu medo e paranoia em busca de qualquer pista que pudesse nos levar ao homem que havia nos atacado. Estávamos determinadas a desvendar esse mistério e encontrar a paz que tanto desejávamos, custasse o que custasse. Ao sairmos do alojamento, nossos olhares se encontraram ao percebermos que a caminhonete já não estava mais estacionada onde a havíamos deixado. Uma sensação de perplexidade e frustração tomou conta de nós enquanto tentávamos processar o desaparecimento repentino do veículo. Corremos até o local onde a caminhonete deveria estar, procurando freneticamente por qualquer pista que pudesse nos dar uma pista sobre para onde ela havia ido. Mas não encontramos nada além do vazio, sem indícios de atividade suspeita ou pistas deixadas para trás. Olhei para minha amiga, compartilhando sua frustração e confusão diante do mistério que nos envolvia. Mais perguntas surgiram em nossas mentes, já cheias de dúvidas. Quem teria levado a caminhonete e por quê? Seria uma tentativa de nos intimidar ou algo ainda mais sinistro estava em jogo? Após relatar o desaparecimento da caminhonete para as autoridades, a polícia iniciou uma investigação minuciosa. Logo descobriram que a placa do veículo estava registrada em nome de um homem que havia trabalhado como diretor da faculdade no passado, mas fora desligado por uma terrível acusação: estupro de alunas da universidade. Mais chocante ainda foi a descoberta de que ele tinha sido condenado à prisão perpétua em 2017. Porém, de alguma forma, conseguiu fugir da prisão no meio do mesmo ano, deixando um rastro de mistério e terror por onde passava. Desde então, sua captura havia se tornado uma prioridade para as autoridades, mas ele havia desaparecido sem deixar vestígios. A conexão entre o homem misterioso que me atacou e o diretor fugitivo da prisão foi uma revelação perturbadora, lançando uma nova luz sobre os eventos sinistros que assolavam a universidade. Era possível que ele estivesse envolvido não apenas no nosso incidente, mas também em outros desaparecimentos e eventos estranhos que ocorreram desde sua fuga. Depois de uma semana repleta de ansiedade e apreensão, a notícia sobre a identidade do homem misterioso e sua conexão com o diretor fugitivo da prisão havia se espalhado como um rastro de pólvora, deixando todos em alerta. Enquanto a polícia intensificava seus esforços para capturar o fugitivo, o clima de paranoia entre os alunos da universidade só aumentava. Cada sombra parecia ocultar um perigo iminente, e cada encontro casual com um estranho era motivo de desconfiança. Então passaram dias, semanas e mais nada acontecia. Em uma noite naquela, enquanto eu me aconchegava sob os lençóis, tentando encontrar um pouco de paz em meio ao caos que nos cercava, algo estranho aconteceu. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi uma sombra se movendo furtivamente do lado de fora da janela. Meu coração disparou enquanto eu me levantava, espiando pela fresta da cortina. Mas, para minha surpresa e horror, não havia ninguém lá fora. Uma sensação de inquietude se apoderou de mim. Durante toda a noite fui assombrada por sonhos perturbadores e visões inexplicáveis. Ao me levantar e começar a me arrumar para o dia, notei algo estranho no espelho. Uma mensagem misteriosa estava escrita nele, mas parecia ter sido feita por dedos invisíveis. As palavras eram enigmáticas e arrepiantes. Eu ainda estou aqui. Envolta em um véu de mistério e terror, parti para mais um dia na universidade, com a sensação de que algo sombrio estava se desenrolando ao meu redor. O que o futuro reservava era um enigma, e eu temia que o mistério nunca fosse completamente resolvido. Após 5 meses intensos na faculdade, finalmente me formei e deixei para trás aquela cidade repleta de segredos sombrios. Se passaram 6 longos anos desde então, mas a história que vivi ainda permanece sem respostas. Hoje vivo com um constante medo que se enraizou profundamente em minha alma. O medo de sair à noite, o medo de confiar nas pessoas ao meu redor, o medo até mesmo da minha própria sombra. Cada esquina escura me lembra dos perigos ocultos que podem estar à espreita. Cada estranho que passa por mim evoca memórias do homem misterioso que cruzou meu caminho. Agora, busco refúgio no anonimato, compartilhando minha história apenas através de um canal online, Contos da Noite.
onde encontro uma comunidade de indivíduos que compartilham experiências semelhantes de terror e mistério. É através desse canal que encontrei coragem para relatar minha história, na esperança de que outros possam encontrar conforto na minha experiência compartilhada. Embora a verdade por trás dos eventos que vivi ainda permaneça elusiva, encontrei uma sensação de paz ao compartilhar minha história com aqueles que estão dispostos a ouvir. Por isso, sou profundamente grata por ter este espaço seguro para me expressar, mesmo que o mistério que me assombra continue a pairar no ar, sem solução à vista. Assim, sigo adiante, enfrentando meus medos com coragem renovada a cada dia, na esperança de um dia encontrar a redenção e a tranquilidade que tanto busco. E enquanto isso, permaneço fiel ao lema do canal Contos da Noite. Na escuridão, encontramos força, encontramos comunidade e, acima de tudo, encontramos esperança.